Olá, mais uma vez estamos aqui reunidos para uma reflexão bíblica. E a reflexão de hoje é sobre a parábola do rico e o Lázaro, que está em Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Eu tive acesso mais uma vez a essa parábola quando eu manuseei a Bíblia, e dessa vez me chamou a atenção uma palavra que contém essa parábola e me fez uma reflexão. E eu gostaria de dividir com vocês. Mas antes, muitas pessoas me perguntam assim, o que é uma parábola? Então é importante a gente revisar rapidinho aqui, que a parábola é uma pequena história inventada com o objetivo de comunicar uma mensagem ou ensinar uma lição. Jesus utilizava muito das parábolas. A Bíblia, existem muitas parábolas, do Novo ao Antigo Testamento. E a parábola do rico e do Lázaro, que eu não vou contar ela aqui, mas vamos apenas fazer um comentário para que nós possamos nos situar, para chegar no ponto da reflexão que eu quero dividir com vocês. Essa parábola do rico e o Lázaro, que não sabemos o nome de quem é o rico, né? A parábola não menciona, ela conta a história de um homem muito rico que vivia no luxo da sua riqueza. E ali temos também um outro personagem que é um mendigo chamado Lázaro, que além de ser mendigo, ele era doente e vivia perto de onde morava o rico, né? Esse mendigo buscava as sobras do rico para poder viver, mas era um mendigo temente a Deus. Vivia com ele, ou seguia com ele, alguns cachorros, alguns cães de rua que naquela época lambiam as suas feridas. E o que acontece na parábola? Os dois, o rico e o Lázaro, morrem, segundo a parábola de Jesus. O mendigo é levado ao seio de Abraão, é esse o termo, que é o céu. E o rico vai para o inferno. Aqui um parênteses. O rico não foi para o inferno porque ele era rico. Bom, segundo a parábola, lá entre o céu e o inferno, diz na parábola que existia um abismo que separava eles. O rico, de um lado do abismo, no inferno, enxergava o mendigo com Abraão, lá no outro lado, no céu. E ele, o rico, do outro lado, estava em sofrimento, atormentado no inferno. O homem rico viu então de longe Abraão e Lázaro no céu e gritou para Abraão e disse: Pai, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me esfregue na língua, porque eu estou atormentado aqui neste calor, nesta chama aqui no inferno. Abraão respondeu: Filho, tu te esqueceu de que em vida recebeu os teus bens e Lázaro somente o mal, suportando as suas dificuldades? E agora, Lázaro é consolado e recebe o seu galardão, e tu estás atormentado. E além disso, veja, entre nós aqui existe um abismo, de forma que os que quisessem passar daqui para aí não podem, e nem os de lá passar para cá. Tem um abismo. Pois é. E aí? Eu entendo que a parábola do rico e Lázaro, ela não tem como objetivo mostrar o que acontece após a morte. Mas que dicas de Deus são estas que podem estar nas entrelinhas desta parábola e que nós possamos aproveitar aqui em vida? Uma delas é a possibilidade da nossa salvação eterna. E lógico, claro, eterna, definitiva, junto ao reino de Deus.
O rico não foi condenado pela sua riqueza, mas pela sua insensibilidade, a falta de sensibilidade. Jesus, com essa parábola, faz uma crítica com a indiferença do homem rico diante daquela necessidade, diante daquele sofrimento do pobre Lázaro que estava ali perto, na porta da casa dele. Jesus nos alerta contra essa tendência que muitas vezes temos, que é de nos livrar das nossas responsabilidades diante de alguns problemas que não são nossos, problemas alheios que caem em nosso colo e aí atrapalham a nossa vida, a nossa tranquilidade, a nossa felicidade. E aí a gente diz muitas vezes, ou alguns de nós, né? Tô nem aí, deixa para lá, não vou me envolver com essa situação. Não foi ele que criou isso, agora ele que se vire. Por que ele não pensou antes de fazer aquela bobagem? Agora aguenta. Eu falei para ele, eu disse para ele, ele não quis me ouvir, agora assume o erro. E por aí vai. E é por isso que a parábola menciona a palavra abismo. Essa palavrinha que eu disse no início do nosso vídeo, que ficou refazendo uma reflexão em mim. Ficou me martelando a mente vários dias. E aí eu fui meditar sobre essa palavra, o abismo que é mencionado na Bíblia, nesta parábola. Que abismo é esse? E aí me veio uma reflexão que esse abismo nós podemos criar juntamente com a ajuda do maligno quando evitamos não dar atenção naquela situação daquela pessoa, daquele irmão, independente de ser a culpa pelos seus erros ou não. E aquela situação, ela passa na tua frente. Às vezes é um vizinho, você vivencia aquilo do teu irmão em Cristo naquela hora, como se você fosse um anjo da guarda mandado ali para aquela pessoa naquele momento, sem ter nada a ver com aquilo, mas você sente que é para você aquela situação. Deus tocou para você aquela situação, te dá aquela situação para você se envolver, pois Deus sabe que você pode ajudar aquela pessoa. Você reúne as condições para dar aquele apoio. Olha só, naquela situação da parábola, junto está o destino de dois homens, o rico e o Lázaro. E após a morte dos dois, um recebeu o conforto eterno e o outro a agonia eterna no lago de fogo. E aí eu pensei, mas antes deles morrerem, eu pensei, esses homens, eles tiveram as oportunidades na vida para conquistar a salvação eterna, a chance. Um deles soube aguentar as suas dificuldades, que é o Lázaro. O outro não soube tratar os bens de Deus em sua vida. Aquilo que Deus deu de sobra, tipo Caim. Mas se criou um grande abismo que poderia ter sido evitado em vida. O rico, pelo fato de ter as condições, não a riqueza, mas as condições, tinha também a oportunidade para aliviar aquela necessidade do irmão Lázaro. Era preciso que o rico pudesse mostrar e imitar em vida algumas atitudes de Jesus, que tocou para ele fazer: a fraternidade, a compaixão, o amor, o interesse, a preocupação. O rico tinha as condições para fazer isso, para ele seria simples. Quando o rico viu Lázaro na sua porta, o que ele poderia ter feito? Ter afastado aqueles cachorros, levantado o mendigo, né? E com a ajuda de seus empregados e servos, né, que é o termo daquela época, poderia ter providenciado o cuidado das feridas, feito curativo, ou pedido para alguém, ter fornecido, dado algumas roupas um pouquinho mais limpas. Poderia ter convidado Lázaro para se sentar na mesa, para saborear a caridade de um prato de comida oferecida, e pronto. Logo depois, Lázaro ia seguir o seu caminho, satisfeito e muito agradecido.
por aquela caridade recebida, aquele apoio apenas, né? Aquele favor. Às vezes as pessoas só querem um favor. Quanto tempo ia durar esse envolvimento, essa preocupação, esse estorvo na vida do rico, na visão dele? Então, gente, a generosidade e a bondade do rico teriam sido exemplos de vida cristã, inclusive para seus irmãos, porque os irmãos do rico são mencionados na parábola, aqueles com quem ele se preocupou quando já era tarde demais, quando estava lá no inferno. Deus iria se alegrar com isso. A parábola, então, ela cita, se vocês relerem ela de novo, ela menciona que lá no lago de fogo, o rico pedia: avisa meus irmãos, já que eu não posso passar o abismo aqui, que eu vou ficar aqui, avisa eles para que não façam que nem eu. Mas isso não podia mais acontecer lá na eternidade. Que realidade, né? Aí eu pensei, e hoje, trazendo a parábola para a nossa vida real, eu pensei aqui comigo: Satanás cria abismo em nós o tempo todo. Abismo de maldades, com sua astuta tentação nas nossas mentes, nas nossas vidas. Não podemos deixar Satanás nos enganar assim. Deus revela ao nosso coração, por meio da palavra, constantemente, de situações que Ele coloca em nós, as milhares de oportunidades para nós exercermos uma vida abençoada e ganharmos a salvação, para nos livrarmos dos abismos, do egoísmo, da indiferença espiritual e humana, da ganância, da fofoca, dos ciúmes, da vingança, da arrogância, enfim. Deus nos dá essas oportunidades diante das dificuldades de outros em nós. Meu irmão e minha irmã, Deus tem consciência do abismo entre a sua perfeição celestial e divina e a nossa fraqueza, a nossa impiedade. Somos pecadores em recuperação aqui. Mas se você tem ou está cultivando esses abismos em seu coração, esses abismos são abismos que podem ser desfeitos hoje. E para isso você precisa aceitar Jesus em tua vida. Você deseja aceitar Jesus em tua vida agora? Então é necessário viver em plena conformidade com a vontade de Deus. E como é que eu busco essa vontade? Essa vontade eu busco aqui, ó, através dos ensinamentos da palavra de Deus. O abismo criado lá no Éden existe entre nós como herança do pecado original e sempre vai existir. Mas você que colocou sua fé em Jesus, que recebeu em tua vida, que foi perdoado, declarado justo, que é precioso aos olhos de Deus e que se entregou a seus cuidados, você, assim como eu, somos completamente dele. E ele nos ama apesar desse abismo, das nossas fraquezas. Para mim, a mensagem da parábola de Jesus é que o destino eterno de cada pessoa é decidido aqui nesta vida e jamais pode ser mudado lá, quando nós estivermos no nosso futuro espiritual. Quando Cristo divulgou a parábola do rico e Lázaro, naquela época, muitos dos judeus daquela época que viviam na mesma condição do rico, eles usavam dos bens espirituais dados por Deus para a satisfação pessoal, não dividiam. E se nós percorrermos a Bíblia, ela nos conta que muitas vezes o povo de Deus, com todas as bênçãos recebidas, distorciam os seus mandamentos, colocando outras espiritualidades e outras crenças para justificar comportamentos pecaminosos, posturas que feriram os mandamentos e as leis de Deus. E aí vinha a punição, né? Naquela época, então, eles começaram a rejeitar o próprio Messias e a adorar outros deuses. Nós não podemos permitir que Satanás crie junto de nós um abismo da incredulidade, diminuindo a nossa fé, nos afastamos do reino da salvação eterna. Na parábola, o rico em vida
só deu importância a seus projetos materiais individuais, só nele. Só pensava nos problemas dele e mais ninguém. Eu já comentei aqui, a minha palavra favorita dessa reflexão, chave da leitura da parábola, é abismo. E a palavra inadequada, ruim e má da parábola, eu escolhi indiferença. A falta de comprometimento. Ela cria uma barreira, um verdadeiro abismo entre as pessoas, dentro das próprias famílias, no trabalho, no lugar onde nós moramos, com os nossos vizinhos, dentro da igreja. E a compaixão é a melhor expressão para eliminar esse abismo. Portanto, a palavra-chave de compreensão dessa nossa reflexão, repito, está na expressão um grande abismo. Um abismo que foi alimentado pela indiferença do rico, que tinha tudo para dar apoio. Ele não tinha feito mal ao pobre, o rico não fez mal ao pobre, simplesmente ele não percebeu que naquela pessoa necessitava de sua ajuda, necessitava de suas migalhas para saciar a fome. E esse não ver, pois é, eu nem me liguei, é que cria um abismo profundo em nossas relações pessoais. Talvez os pecados mais perigosos para os homens de bem não é o realizar o pecado, que também é importante, é a omissão. Você não pecou, mas se omitiu. Procure pesquisar sobre a omissão. A Bíblia diz que Deus dá galardões especiais a quem faz certas coisas especiais, além do normal. Seja um cristão excepcional. Por exemplo, há uma recompensa preparada para quem ajuda um seguidor de Jesus. Procure em Mateus capítulo 10, está aparecendo aí, versículos de 40 a 42. A meditação de hoje pode nos levar a descobrir situações de nossa vida em que talvez estejamos sendo omissos inconscientemente. Estaremos sendo indiferentes, sem compaixão. Talvez nós estejamos nos omitindo para algumas pessoas à nossa volta, sem saber. Às vezes nós criticamos algumas pessoas que não têm a mesma condição que nós, e nós chamamos essas pessoas de escoras. Será? O rico estava achando que Lázaro poderia ser uma escora para ele. E o que aconteceu no futuro celestial para o rico? Talvez sejamos omissos pela ausência de manifestação de afeto, de sorriso que a gente tem de sobra para aquelas pessoas que precisam da nossa atenção e consideração e que não custa nada para nós. Talvez nós estamos omitindo uma amizade, um auxílio espiritual, uma palavra de conforto, uma oração para pessoas bem próximas que às vezes estão à beira desse abismo. E nós podemos evitar que eles caiam. Vamos pensar mais uma vez no nosso universo, família, amigos, parentes, enfim, para ver se estamos sendo omissos ou não. Existe um critério para a gente perceber isso. Existe uma regra de ouro que está em Mateus capítulo 7, versículo 12, que diz mais ou menos assim: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Para finalizar, uma pergunta para reflexão, levando em conta a parábola e o abismo. Olha só, se você fosse o Lázaro, agora, está lá no céu, vendo aquela situação do rico e do abismo lá do outro lado, e pudesse avisar e prevenir pessoas nessa dimensão terrena, tua família, pessoas próximas de você, o que você diria para eles hoje? Como é uma parábola e é fictícia, vale a reflexão de que hoje ainda é tempo de avisar, ainda é tempo de tomar a decisão de eliminar o abismo da tua vida, porque depois nada pode ser feito eternamente. Faz sentido? Deus te abençoe.